Bom dia a todos, bom dia, secretária Laura, bom dia, representantes das partes, doutor Felipe, doutor Fabrício, doutor Wilson, doutor Renato, senhores conselheiros e demais ouvintes. Declaro aberta a presente sessão da Terceira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário do dia 9 de agosto de 2024. Temos para apreciação 4 processos em retorno e 2 processos na pauta. Seguindo a ordem do que determina o nosso regimento interno e considerando a presença do doutor Felipe e doutor Fabrício, sendo que o doutor Felipe foi o primeiro a adentrar a sala, assim, os processos a serem apreciados serão os processos que o doutor Felipe representa o sujeito passivo. Portanto, os processos em retorno. E considerando a necessidade de ordem de apreciação dos processos, sendo o primeiro processo da relatoria do conselheiro Henrique, e este processo sou autora do pedido de vista, transfiro assim a coordenação ao conselheiro Ricardo. Pois não, coordenadora Valéria, bom dia a todos. Em apreciação, o processo 40.120.00.849.109, em que é recorrente a Nipuns S.A., álcool e derivados, sendo relator o conselheiro doutor Henrique, o qual, estando em condições, peço profiro o relatório, por gentileza. Bom dia, senhor coordenador, demais presentes. Senhor coordenador, eu peço licença para não ler o relatório do processo, uma vez que em análise dos autos, né, e em consulta também ao julgamento já realizado nesse processo, em uma sessão, na verdade, em que o julgamento não ocorreu, mas teve a conversão dele em diligência, houve uma antecipação de voto por parte do conselheiro Emir César. E por isso eu entendo que o processo, ele tem... Eu peço licença para ler essa resolução, agora em sessão. Pois não. Considerando que o lançamento decorre de omissão de pagamento de ICMS, na importância de R$ 9.899.095 em razão da escrituração indevida de volumes a título de crédito otorgado de estorno anual, realizado em desacordo com a legislação tributária em função da perda do direito à fruição do programa de fomentar, considerando que o crédito otorgado de estorno anual decorre da suspensão dos termos de acordo de regime especial TARI, número 01-197893, de SF, número 101/1998, de SF, e número 19/2006, de SF, determinado pelas portarias de números 236 de 2011, de SF, de 4 de abril de 2012 e de 29 de janeiro de 2013, por ausência de certidão negativa de débito previdenciário, considerando que os processos administrativos tributários, número 4012-0008-38336, 4012-0008-50-034 e 4012-0004-47-912 são conexos a este por identidade de parte e objeto, e que, por isso, devem ser julgados em conjunto nos termos do artigo 7º, parágrafo 3º, inciso 1, parágrafo 5º, parágrafo 6º, todos do regimento interno do Conselho Administrativo Tributário de Goiás, considerando que o presente processo foi inicialmente distribuído para o conselheiro Emir César Guimarães Baiocchi, integrante da segunda Câmara de Julgamento do Conselho Administrativo Tributário de Goiás, para relatar e julgar o presente caso, e que, em sessão realizada em 23 de maio de 2023, antecipou seu voto pela improcedência do lançamento, conforme se constata a partir do minuto 7º da gravação da sessão veiculada no YouTube. Aí aqui eu trago o link da gravação entre parênteses. Considerando a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo administrativo tributário e o teor do parágrafo único em seu artigo 930, abre aspas, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento ao relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, fecha aspas. Resolve encaminhar os autos à Secretaria-Geral para que seja redistribuído para o conselheiro Emir César Guimarães Baiocchi, integrante da segunda Câmara de Julgamento do Conselho Administrativo de Goiás, Tributário de Goiás, e, em sequência, o PAUT para julgamento em conjunto com os PATs números 4012-0008-38336, 4012-0008-50-034 e 4012-0004-7912. Essa é a proposta, senhor coordenador. Obrigado, doutor Henrique.
Doutor Felipe, com a palavra, para se manifestar em relação a essa proposta de resolução do conselheiro relator. Bom dia a todos, senhor coordenador, demais conselheiros, representantes fazendários e todos que nos assistem. O senhor passivo está de acordo, essa foi inclusive uma questão que a gente levantou na última sessão, quando o feito foi convertido em diligência, né, em razão de uma determinação anterior da segunda Câmara julgadora para julgamento em conjunto desses 4 autos de infração, e sendo que o processo que era relatado pelo conselheiro Emicida, de fato, já havia sido objeto de antecipação de voto. E por conta disso, a gente havia levantado essa questão da prevenção. Então, o sujeito passivo está de acordo com a resolução. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Wilson. Primeiramente, né, muito bom dia, senhor coordenador, doutor Ricardo, né, doutor Henrique, doutor Rodir, doutora Donite, doutora Valéria, doutor Felipe Alecrim, né, colega, né, doutor Renato, doutor Fabrício, doutor Odani, doutor Francisco, a secretária Laura e a doutora da sessão pelo YouTube. Essa questão da prevenção, ela é, assim, realmente existe a prevenção nos processos, né, que primeiro, e no caso, em tese, o doutor Emi realmente ele antecipou o voto, a gente também assistiu essa sessão, e ele, até a própria defesa já tinha suscitado essa situação, a gente assistiu a sessão e ele realmente antecipou o voto, ele já entendeu que o auto era improcedente. Assim, só que a gente entende que essa antecipação de voto dele foi um tanto quanto, assim, um pouco precipitada, né? Não é... Se a gente pegar o artigo 42, parágrafo 3º do decreto 6930/09, ela fala que ele pode antecipar se houver a jurisprudência dominante ou for questão de simples resolução, sem maior complexidade. Aliás, esse auto que não tem que ele mais tem a complexidade. Sim, então, assim, ficou uma situação que a gente poderia dizer o voto dele seria válido, não é válido. Então, assim, a gente tem muitas dúvidas se realmente há prevenção ou não para essa situação em específico. Em vista disso, a gente não quer opinar sobre essa questão. A gente não é contrário, mas também não é favorável. A gente se abstém de emitir opinião sobre ela. Só isso. Muito obrigado a todos. Senhores, estamos em conferência. Então, senhor coordenador, eu já gostaria de manifestar um entendimento contrário a esse posicionamento. Porque, assim, concordo que existe o princípio da prevenção, né, que é aplicado tanto nos processos judiciários quanto também nos processos administrativos. E ele é aplicado quando 2 juízes são competentes para um determinado análise de um processo, porém, um dos juízes ou do julgador, ele realiza um ato, né? E sendo assim considerado prevento. Agora, nesse caso, em especial, o nosso próprio regimento interno, ele traz as regras de andamento do julgamento no Conselho Administrativo Tributário. E a ordem certa é até o que estamos a proceder hoje, né? Então, é anunciado o processo, é feito o relatório, é aberto os debates às partes, aí temos o momento da conferência, que geralmente é onde o conselheiro ele exara o seu entendimento sobre a matéria, e partimos para a votação. Existe uma exceção prevista no artigo 32, parágrafo 1º do Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, que assim dispõe. Após os debates e a conferência, estando os conselheiros em condições de decidir, o presidente do Conselho Superior ou coordenador da Câmara deve colher o voto na seguinte ordem. Parágrafo 1º. Percebendo o relator a possibilidade de solução simples do processo perante a jurisprudência dominante no CAT né, o que chama atenção, a pouca complexidade do caso em julgamento, poderá anunciar previamente seu voto. Então, primeiro, que esses processos, nós bem sabemos, pelos estudos
que não é um processo de pouca complexidade e nem é um processo que teria uma solução simples. Ao contrário, eu entendo que até com isso tem prejuízo com essa antecipação de entendimento exarada por parte do conselheiro naquele momento no julgamento, porque tirou a oportunidade dos representantes se manifestarem, né? E nesse caso, naquele momento, até seria prejudicial à própria Fazenda Pública. Então, senhor coordenador, eu me manifesto contrário a esse retorno do processo por não entender que, nesse caso em especial, tem ocorrido a prevenção, porque é até contrário ao que está exarado no nosso regimento interno. E, ao contrário disso, eu entendo que seria, sim, que estaria a ocorrer, na verdade, um tumulto processual, ao contrário do que se espera. Bom dia, senhor coordenador, bom dia às partes. Ainda em fase de conferência, eu acho que todos os conselheiros aqui assistiu a sessão de julgamento que nós estamos falando. A antecipação de voto, e já é praxe desse conselho aqui, ela é autorizada ou não pela coordenação da Câmara ou, no caso do Conselho Superior, pela presidência. Então, assim, não podemos falar que erroneamente houve uma antecipação de votos, porque a questão de solução simples, ela pode ser identificada pelo, pelo conselheiro. Ele pode achar que é simples, não temos uma resolução, ou uma instrução, ou um detalhamento no regimento do que seria essa solução simples ou complexa. E o pior, ela foi deferida pelo coordenador da Câmara. Então, assim, nós estaríamos falando que houve erro de 2 conselheiros. Então, assim, houve a antecipação, isso é o fato. Se foi devido ou não, não tem legislação que nos faça fazer nos peça para fazer essa avaliação. E então, eu acho que o melhor caminho é retornar esse auto à Secretaria-Geral. Inclusive, lá pode ser feita uma outra análise e redistribuição para o conselheiro Emílio César. Por outro lado, ele pode sim, até a declaração do resultado, alterar o seu voto, mas que já está dado em sessão. Mas, de acordo com as discussões e até o voto dos outros conselheiros, até a declaração do resultado do julgamento, ele pode alterar, sim, o voto. Mas eu acho que, por ter sido feito a antecipação de voto, inclusive autorizada pelo coordenador, ocorreu, sim, a previsão conforme aí já explanado pelo conselheiro Henrique pelo Código de Processo Civil. Isso é o que eu queria falar em conferência. Eu sou relator de um processo também, mas aí eu me manifesto quando for relatar o meu, passar a colher os votos. Então, o doutor Henrique propôs a resolução para encaminhamento para a Secretaria-Geral. A doutora Valéria, embora em fase de conferência, manifesta-se contrária. Doutora Valéria? Embora Sim, tenha sido senhor na fase de coordenador, conferência. eu me manifesto contrária. Doutora Donídio? Tá, sem áudio. Desculpa. Eu voto favorável à resolução. Obrigado. Doutor Valdir? Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheira Valéria, doutor Wilson, doutor Felipe, conselheiro Henrique, conselheiro Francisco está na nossa sala, conselheiro Adenir, doutor Fabrício, doutor Renato também que aguardam, a nossa secretária Laura. Peço bem aí a nossa conselheira, doutora Valéria, que também é coordenadora dessa Câmara. Nesse momento ela vota como conselheira revisora, né? E vou acompanhar o voto aí do nosso conselheiro Henrique. Só uma questão de ordem, doutor Ricardo. Eu sei que eu já falei, Pois não. mas
Eu só queria mudar meu posicionamento. A fala do doutor Adonide, para mim, foi muito esclarecedora. Eu concordo com a resolução. Obrigado, doutor Wilson. Bom, então, o resultado para esse processo é que a terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por maioria de votos, encaminhar os autos à Secretaria-Geral para que seja redistribuído para o conselheiro Emir César Guimarães Baiocchi, integrante da segunda Câmara de Julgamento do CAT, atualmente, né? E, em sequência, o PAUT para julgamento em conjunto com os PATs 4012-000-838336, o final 534 e o final 7912. Os 4 PATs hoje nesta sessão cameral. É este o resultado. E com a observação com a concordância das partes. Transfiro a coordenação, então, para a doutora Valéria. Obrigada, conselheiro Ricardo. Senhores conselheiros, tem uma nova ordem de apreciação dos processos em retorno? Pode ser o meu, porque aí depois o doutor Aldenir, acho que ele atua em meu lugar. É isso mesmo? Eu estou na dúvida agora se é em meu lugar ou se é no do efetivo. Não, ele é do É no do efetivo. efetivo. É no do efetivo. Efetivo? Anuncio, então, o processo 4012-000847912, com recurso voluntário 1143 de 2024, em que é recorrente a Nicuns S.A. Álcool e Derivados em recuperação judicial. Relator do processo, o conselheiro Ricardo Batista Dutra. Representante do sujeito passivo, doutor Felipe Alecrim. E representante da Fazenda Pública, doutor Wilson Pereira da Silva. Doutor Ricardo, quando estiver em condições. Pois não, senhora coordenadora. Bom, é uma resolução de encaminhamento também, devolvendo o processo à Secretaria-Geral. Por quê? Porque os processos eles vêm sendo pautados em conjunto. Existe um pedido do sujeito passivo, e já algumas resoluções anteriores, né, vindo até de outras câmaras, com este encaminhamento. E aí, dado o que aconteceu no processo relatado anteriormente, a minha posição é que, embora não tenhamos aí no regimento interno do CAT uma regra definida em relação a essa situação, né? Se haveria prevenção ou não, o fato é que eu também, adotando aí a aplicação subsidiária lá do processo civil, conforme o doutor Henrique relatou no processo dele, a proposta é de encaminhamento dos autos, né, para a Secretaria-Geral, para que seja pautado. Nesse caso aqui, eu devo perder a relatoria, a não ser que esse processo não volte esse ano, e aí seja coincida de eu ter que trabalhar numa mesma Câmara com o doutor Emir. Mas o mais provável é que esse processo ele seja sorteado novamente, né, para alguém lá da segunda Câmara ou da Câmara em que o doutor Emir estiver atuando. Então, a resolução está pronta, mas são aqueles considerandos legais, normais, só capitulando o que é o auto, o que é que se trata, mas a proposta é de encaminhamento para a Secretaria-Geral, para que seja pautado em conjunto com os outros 3 processos, e sendo que um deles é o que tem aí, no meu entendimento também, por prudência, né, não cabe aqui agora analisar se foi certo ou errado ao proferir o voto da maneira que foi, mas, como disse o doutor Adonídio, foram 2 conselheiros que foi autorizado a antecipar o voto, né? Naquele momento, pensava-se que era uma solução simples. E eu entendo até que o processo avançou até mais em benefício ao sujeito passivo, porque naquela sessão, o doutor Cícero, ele elaborou uma resolução bem pormenorizada, foram encaminhados esses autos à PGE,
o sujeito passivo juntou documentos posterior àquela sessão. Então, assim, eu entendo até que o processo estaria bem maduro para ser julgado nesta Câmara. Mas, assim, é prudente de nossa parte, entendo prudente de nossa parte, e ainda assim, não temos uma regra, para mim não tem uma regra assim, definida no nosso regimento sobre o que fazer, e aí subsidiariamente, né, a gente busca no CPC, e então é esta a minha proposta, senhora coordenadora. Embora eu não tenha lido toda a resolução aqui na sessão, mas pode considerar lida, né, e se aprovada, aprovada em sessão cameral. Ok, obrigada, doutor Ricardo. Então, a proposta de encaminhamento é retorno dos autos à SEGE para que seja pautada em conjunto com o processo anterior e os demais processos. Exatamente. Obrigada, doutor Felipe, com a palavra. Bom dia a todos novamente. O sujeito passivo concorda com a resolução, especialmente pelo fato de, como bem destacado pelo doutor Ricardo, essa determinação de julgamento conjunto, de fato, ela já vem sendo ordenada de forma reiterada em sessões anteriores, inclusive de outras câmaras de julgamento. E aqui, até para realçar a posição do sujeito passivo, de fato, o regimento interno do CAT, ele deixa dúvida, né? Quando a gente trouxe essa questão na última sessão de julgamento, a gente trouxe como uma questão de dúvida mesmo do contribuinte, como é que ficaria o voto já lançado por Dr. M. César? Vai ser aceito, não vai ser aceito, enfim. Então, acho que a aplicação subsidiária nesse caso do Código de Processo Civil é salutar, né, para evitar qualquer tipo de nulidade, qualquer tipo de contratempo aí no processo que possa, enfim, no futuro, trazer algum tipo de prejuízo para as partes. Então, por conta disso, e também, assim, entendemos, o sujeito passivo entende também que houve um amadurecimento, tá, doutor Ricardo, do processo, né, avançou o julgamento da ação rescisória no STJ, já tem uma decisão desfavorável ao Estado de Goiás, concretizando o direito do sujeito passivo. Entendemos que o processo está maduro para julgamento, tem decisões do juiz da recuperação judicial determinando a anulação do feito, né? Então, com base nisso, a gente entende que deva haver o julgamento conjunto e tendo sido reconhecida a prevenção no julgamento do processo anterior, na conferência anterior, processo final 9109, o sujeito passivo está de acordo com a resolução. Doutor Wilson. A gente concorda, né, com a extensão, né? Na verdade, os processos são, até o próprio sujeito passivo já pediu para os processos serem pautados em conjunto, e realmente os processos são idênticos, né? Do sol, a data do fato gerador, então a solução para um vai se estender aos demais. Então a gente entende como correto. A gente só queria colocar uma colocação. Como muito bem colocado pelo doutor Felipe, realmente o regimento interno do CAT não fala da questão da prevenção. Então, ele é omisso em relação a isso, a palavra é essa, né? Então, quando ele está omisso, se ele é omisso, o próprio regimento fala, né, que poderá ser usado subsidiariamente o CPC. Então, o CPC tem a questão do critério da prevenção. Então, a gente, no primeiro momento, estava com dúvidas se poderia ou não, em função do critério da complexidade, mas como a gente colocou, realmente a questão da complexidade, acho que talvez seja uma questão muito pessoal, muito muito pessoal, muito subjetiva mesmo, muito bem colocado pelo doutor Adonísio, né? Dois conselheiros já, de certa forma, autorizaram aquele julgamento, aquele voto antecipado. Então, a gente concorda com a extensão, até para evitar uma futura nulidade do processo, né? Embora a gente também ache que o processo ele já tem um deslinde em favor do contribuinte, nesse momento ele seria favorável ao contribuinte, né? Mas a gente não sabe o futuro, né? Mas até se houver uma reviravolta no processo judicial, vamos dizer assim, poderia esse processo mudar completamente o contribuinte vir nas vias judiciais questionar essa questão de não haver a prevenção. Então, a gente concorda inteiramente com a extensão desse processo, muito bem colocado pelo conselheiro Ricardo. Muito obrigado. Obrigada, doutor Wilson. Senhores conselheiros necessitam de conferência?
Doutor Henrique, como o senhor vota? Senhora coordenadora, eu acompanho o voto do relator e queria só acrescentar um ponto. Não só a questão da aplicação subsidiária do CPC, eu entendo que os julgamentos eles têm avançado, né, e ainda bem, continuam avançando ainda mais, é a questão do princípio da cooperação entre as partes, né, que está presente no artigo 6º do CPC. Isso envolve o processo administrativo tributário também, em que, embora não conste, né, norma expressa acerca da prevenção, e ali, como bem disse o Dr. Wilson, tem aplicação subsidiária do CPC em caso de omissão na lei, é salutar a cooperação entre as partes, né, e aí entende também o órgão de julgamento, o julgador, para que dê uma decisão efetiva, né, e justa. E, como bem disse o conselheiro Ricardo, pode ser até que o conselheiro Emir mude de opinião ou não. O fato é que o voto ele já foi proferido e autorizado pelo coordenador, e também, como bem disse o conselheiro Donídio, a questão da complexidade da matéria é muito subjetiva, e ali foi entendido que era de fácil constatação, né? Então, seria apenas essas razões de voto para acompanhar o conselheiro Ricardo. Obrigada, conselheiro Henrique. Conselheiro Adonídio. Favorável à proposta do conselheiro Ricardo. Conselheiro Valdir. De acordo, conselheiro. Senhores, anuncio então o resultado de julgamento do presente processo. Os autos retornarão à SEGE para que seja pautado em conjunto com o processo anterior e os processos, dois outros da relatoria do conselheiro Aldenir, a serem relatados. Em apreciação, processo 4012.00838.336, com recurso voluntário 1.233 de 2024, em que é recorrente a Nicuns S.A. Álcool e Derivados em recuperação judicial, sendo o relator do processo o conselheiro Aldenir Vieira da Silva, que ocupa a cadeira 4. Representante do sujeito passivo continua conosco o doutor Felipe Alecrim, e o representante da Fazenda Pública, doutor Wilson Pereira da Silva. Doutor Aldenir, quando os senhores tiverem condições. Obrigado, doutora Valéria, coordenadora desta Câmara, pela oportunidade. Bom dia para a senhora, bom dia, doutor Ricardo, doutor Henrique Santana, doutor Valdir Mendonça, doutora Donítio, doutor Francisco Viana Lopes, conselheiros que vão participar hoje dessa sessão de julgamento. Bom dia, doutor Renato Lima, representante da Fazenda Pública, que aguarda seu processo. Bom dia, doutor Fabrício Caldeira Landim, também aguardando o seu, patrono do outro sujeito passivo, do outro item da pauta. Seja bem-vindo à sessão de julgamento. Bom dia, as partes processuais nessas duas contendas, doutor Luiz pela Fazenda, doutor Felipe Alecrim, sejam bem-vindos à sessão de julgamento. Bom dia a todos do YouTube. Sim, doutora Valéria, os meus dois processos que eu sou relator trazem exatamente a identidade de matéria, né? Identidade das partes processuais e identidade da conexão e exatamente dos andamentos anteriores. Os andamentos anteriores já sugeriram, né, o andamento em conjunto em relação da conexão entre eles. Conexão por conta do andamento processual, né? Mas analisando friamente todos os processos, né? Eu entendo que nem haveria conexão, né? Mas como já foi determinado lá atrás, por conta de todo o trâmite processual, por conta dessa medida anti-exacional do sujeito passivo, exatamente, que questionou, né? Entrou com uma ação declaratória, depois uma ação rescisória, né? Questionando a suspensão dos TARES, né? E todo esse deslinde que ocorreu ultimamente, né? Então, eu entendo que esses meus dois processos que sou relator devem seguir o mesmo caminho, em razão da sugestão anterior, o encaminhamento deles para se fazer o julgamento em conjunto. Então, doutora, doutora coordenadora, eu entendo que o caminho, a resolução
aparecidos meus dois processos com o mesmo encaminhamento. Dois processos, senhor Aldeni. De acordo, doutor Felipe? De acordo, doutora Valéria, a gente reitera todas as manifestações anteriores, né, proferidas nos dois processos anteriores e acredito que essa nossa manifestação sirva tanto para o processo final 336 quanto o 0034, a relatoria do doutor Aldenir, né? Já estou manifestando, se não for, já estou manifestando antecipadamente que concordo com o encaminhamento, em ambos os casos. Tá. Doutor Wilson? Eu também concordo. Senhores, então, o presente processo e também o processo 4012-00850034, também da relatoria do conselheiro Aldeni, na cadeira 4, retornarão à Secretaria-Geral deste Conselho para que seja pautado em conjunto com os dois processos anteriores, um da relatoria do doutor Henrique e um da relatoria do conselheiro Ricardo. Este é o resultado de julgamento para os presentes processos. Doutor Felipe não tem mais processo conosco. Desejo ao senhor um bom dia e um excelente final de semana. Igualmente, doutora Valéria, desejo um bom dia, um bom trabalho a todos, bom final de semana e peço licença para me retirar. Até uma próxima. Até mais. Até mais, doutor. Doutor Wilson também não tem mais processo conosco. Não, obrigado. Eu também estou me despedindo. Muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana a todos, tá? Fiquem com Deus. Tudo de bom. Senhores, assim, anunciaremos os processos da pauta. Em apreciação, processo 40.116.00427835, com recurso voluntário 1953 de 2024, em que é recorrente Fujioka Eletroimagem S.A., relator do processo, Dr. Adonídio Neto Vieira Júnior, representante do sujeito passivo, Dr. Fabrício Caldeira Landim, representante da Fazenda Pública, Dr. Renato Moraes Lima. Doutor Adonídio, quando os senhores tiverem condições. Mais uma vez, bom dia a todos. Agora eu vou nominar o meu bom dia. Bom dia, Laura, secretária dessa Câmara. Bom dia, nossa coordenadora, doutora Valéria, doutor Ricardo, doutor Henrique, doutor Valdir, doutor Aldenir, está na sala de espera. Também ao representante das partes, doutor Fabrício Landim e o doutor Renato Lima. Senhora coordenadora, esse processo trata da detecção que o sujeito passivo realizou transferência de mercadorias em operações interna e interestadual por meio de documentos fiscais relacionados nos relatórios anexados aos autos, em que utilizou base de cálculo ICMS em valor inferior ao previsto na legislação. A legislação determina que o valor da transferência deve ser o valor das entradas mais recentes, o que não aconteceu com o sujeito passivo, segundo o auto de infração, e por isso foi cobrado o ICMS da diferença entre esse valor e o valor efetivamente utilizado. O sujeito passivo, em primeira instância, compareceu ao feito, alegando que esse procedimento seria o resultado da continuidade de um trabalho revisional realizado em outro processo, e alegou que teria cumprido a exigência para apresentar a metodologia de estoques, que veio a ele informar que sempre utilizou o custo da última entrada e que essa autoridade fiscal teria sido confundida, entendendo a impugnante ser difícil o raciocínio empregado pela autoridade revisora em entender qual teria sido a metodologia utilizada. Pediu, então, a anulação por insegurança na determinação da infração, por ter sido utilizado uma auditoria equivocada. Também pediu nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, alegou ter sido violado o princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS sobre a exigência do estorno de crédito ICMS
em razão da transferência e a existência de inconstitucionalidades dos estornos e da inexistência de saída com preço ou custos inferiores às entradas, discorrendo sobre a legislação tributária e complementou, transcrevendo decisões administrativas e judiciais. Falou da ausência de demonstrativo previsto nas instruções e clamou pela improcedência. Esse auto ele foi convertido em diligência em primeira instância, conforme o despacho 1409 de 2016. Sujeito passivo foi notificado pela autoridade diligenciadora. O revisor veio ao feito alegando que o despacho e o processo mencionados pela impugnante não teria correlação com esse procedimento e não teria apresentado trabalho contraditório conforme determinado pelo despacho. Em seguida, apresentou alguns esclarecimentos sobre os trabalhos realizados e informou que esses não seriam necessariamente engessados. Apontou o dispositivo legal que arrima a metodologia utilizada e o sujeito passivo foi notificado da revisão e, neste momento, nada juntou ao feito. Foi proferida a sentença 4.966, de 2017, em que o julgador singular conheceu da impugnação, negou-lhe provimento e, em consequência, decidiu pela procedência do lançamento, nos termos da sua fundamentação. O sujeito passivo foi devidamente intimado da decisão singular e apresentou o presente recurso voluntário, que estão as folhas 104 a 109, em que pediu preliminarmente pelo reconhecimento da nulidade da sentença recorrida por cerceamento do direito de defesa e que no mérito seja dado integral provimento a esse recurso, né, voluntário, reconhecendo a improcedência do auto de infração, alegando que a autoridade fiscal considerou como custo das transferências interestaduais o ICMS-ST, relativo às últimas entradas, porém, nessas operações em que o ICMS-ST tenha sido retido, previamente há direito ao ressarcimento desse imposto, o que impossibilita a utilização deste valor como custo, haja vista que, se assim considerasse, na forma de ressarcimento prevista no artigo 46, inciso 2, a linha D do anexo 8º do RCTE, a recorrente estaria produzindo crédito acima do permitido pela legislação, situação que impossibilita sua inclusão ao custo. Anexou documentos, as folhas 110 a 115, e esse processo tomou um novo caminho em direção à revisão fiscal, conforme Resolução 070 de 2018 da Terceira Câmara do Conselho Administrativo Tributário. E para que o fisco adotasse providências de analisar os argumentos do sujeito passivo e constantes em sua peça defensória e manifestasse quanto à pertinência. O relatório diligencial, presente nas folhas 131 e 132, foi por manter a inicial, salientando que a autuação foi lavrada baseada em relatórios analíticos, utilizando o preço da última entrada, conforme preceituado no artigo 11, inciso 1º do CTE. As folhas 138, em 10 de dezembro de 2018, o sujeito passivo comparece aos autos, informando a sua adesão ao programa de recuperação de crédito da época, referente à parte não litigiosa, com relação ao montante do crédito tributário, correspondente à importância de R$ 23.077,31. As folhas 153 e 154 consta resolução número 14 de 2019, exarada pela 4ª Câmara do Conselho Administrativo Tributário, sobrestando o julgamento, encaminhando os autos à SEGE para que seja pautado o julgamento em data posterior a 28 de 2 de 2019, considerando as discussões nos tribunais superiores sobre a incidência de ICMS na transferência de mercadorias. Isso também ocorreu
as folhas 155, onde consta nova resolução 2004 de 2019, também da Quarta Câmara, em que o processo foi sobrestado mais uma vez para que seja pautado julgamento posterior a 31/3/2020. Este é o relatório, senhora coordenadora. E devido à decisão e aos embargos julgados e que a ADC número 49 transitou em julgados, eu acredito que o processo hoje está maduro e é de fácil resolução, inclusive por julgados no dia de ontem, no Conselho Superior. Por esse motivo, eu queria pedir a permissão para antecipar meu voto. Pois não, doutor Adonídio. Pois bem, Supremo Tribunal Federal, ele julgou, e com trânsito em julgado da DC 49, que é a ação declaratória de constitucionalidade, e julgou que na transferência de mercadorias não há incidência do ICMS. Porém, há uma modulação que essa decisão tem eficácia para o futuro da respectiva decisão, com os efeitos a partir do exercício financeiro de 2024. Mas, na própria modulação, ela traz uma ressalva. Qual é a ressalva? Os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão do mérito. Essa ata ela é datada de 29/4/2021. Então, nós temos uma decisão falando que não temos a incidência de ICMS, mas há uma modulação por causa da legislação imposta, falando que ela só vale a partir de 1º de janeiro de 2024, a decisão, e ressalva os processos pendentes de julgamentos, desde que a primeira impugnação, tanto administrativa quanto judicial, tenha ocorrido até 29/4/2021 e ainda esteja pendente de julgamento. Então, nós temos duas situações neste processo aqui. A primeira é que o auto de infração foi emitido em 24/2/2016 e a impugnação foi recebida em 12/4/2016, conforme consta no aviso de recebimento, presente às folhas 71, e, portanto, anterior à data de 29/4/2021, o que considera que está dentro da ressalva da modulação dos efeitos da decisão. Porém, o sujeito passivo fez um pagamento da parte não litigiosa em 10 de dezembro de 2018, também anterior à data da ressalva. Então, por esse motivo, naquele momento em que ele fez o pagamento da parte não litigiosa, encerrou o processo relativo àquela parte. Então, relativo à parte não litigiosa, o processo foi daquele valor, né, foi extinto, e não há o que a gente discutir no presente julgamento. Então, a solução combinada dessas duas análises, e é o dispositivo do meu voto, é que, ante o exposto, diante desses fatos e pelos fundamentos jurídicos acima, e considerando tudo que consta nos autos, conheço do recurso do Conselho, do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento para, no mérito, julgar procedente em parte o auto de infração no valor de R$ 23.077,31, reformando assim a decisão cameral. Após o saneamento desse processo, ele vai ser arquivado, porque aquele pagamento vai ser considerado como pagamento desse valor remanescente. Este é o meu voto, senhora coordenadora. Obrigada, doutor Adonídio. Doutor Adonídio, é, eu li na fala do senhor que também teria uma nulidade parcial da decisão singular. E, É, a gente vai usar a cláusula madura, e quando a gente pode decidir pela improcedência, que aqui é quase uma improcedência, né? A gente pode fazer o julgamento aqui. E eu também não vejo a nulidade da sentença. Se achar que devemos votar,
Eu fundamento porque que eu não acho que houve nulidade da sentença, porque ele foi remetido em diligência naquele momento e o julgador ele julgou todos os pontos que o sujeito passivo considerou e ele teve, com a legislação e as decisões constantes à época do julgamento, ele proferiu a sentença completa e conforme o seu entendimento. Inclusive, Excelência, eu até abro mão da preliminar. Tá? Sim, mas poderíamos também aplicar aqui o parágrafo 1º do artigo 18 do Regimento Interno. Acredito que tenha sido isso que o doutor Adonídio pretendia, né, doutor Adonídio? Isso. Tá. Porque dispõe que, quando puder decidir sobre o mérito a favor da parte a quem aproveitaria o acatamento da preliminar, o órgão julgador não deve pronunciá-la. Neste caso, em se tratando de julgamento cameral, a decisão sobre o mérito deverá ocorrer por unanimidade de votos. Doutor Fabrício, com a palavra. Irretorquível o voto do conselheiro Adonídio. Sem considerações, senhora presidente. Obrigada, doutor Fabrício. Doutor Renato. Primeiramente, bom dia, senhores conselheiros que compõem a mesa virtual de julgamento. Bom dia especial, doutor Fabrício. Sempre um prazer revê-lo aqui no CAT. Bom dia, secretária de Câmara Laura. Bom dia aos conselheiros Josimar, conselheiro Francisco, conselheiro Aldenir, que se encontram na sala virtual, porém não na mesa de julgamento. Bom dia àqueles que nos acompanham pela internet. Eu entendo que o voto do conselheiro Adonídio está perfeito e enfileiro com a posição do doutor Fabrício, porém salientando que, por se tratar de uma parcial procedência, né, eu entendo que a melhor opção a ser adotada é a da desistência da preliminar de nulidade parcial processual desde julgado singular, né? Porque aí sim se verifica que o processo fica totalmente desimpedido para aplicação do artigo 18 do Regimento Interno, entendeu? Então seria melhor considerar a fala do Dr. Fabrício de desistência da nulidade parcial processual desde o julgado singular. É essa a nossa maneira de pensar e estamos plenamente de acordo com a proposta do conselheiro relator. É só obrigado. Obrigada, doutor Renato. Doutor Fabrício, o senhor gostaria de manifestar após a fala da Fazenda? Não, senhora presidente, obrigado. Concordo em toto com tudo que foi exposto e agradeço, sem considerações, senhora presidente. Senhores conselheiros, necessitam de conferência? Só para pedir para a coordenação e também para a secretária Laura, colocar no voto, né, a desistência do sujeito passivo, do representante do sujeito passivo em sustentação oral, do recurso em relação à nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. E eu, senhora coordenadora, reitero meu voto nos termos já proferidos. Obrigada. Obrigada, doutor Adonídio. Doutor Valdir, como o senhor vota? Eu vou acompanhar o voto do conselheiro Adonídio. E bom dia, doutor Fabrício, eu tinha complementado ainda. Doutor Ricardo, como o senhor vota? Com o relator, senhora Fernanda. Conselheiro Henrique? Eu, doutor Fabrício, acompanho o relator. Senhores, anuncio então o resultado do julgamento para o presente processo, considerando a desistência do representante do sujeito passivo, a preliminar, apresentada no seu recurso de nulidade da sentença singular por cerceamento ao direito de defesa. Assim, a matéria a ser apreciada foi meramente mérito, e com isso, a terceira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário conheceu do recurso voluntário
deu-lhe parcial provimento para reformar em parte a decisão singular e julgar parcialmente procedente o auto de infração. ICMS no valor de R$ 23.077,31, devendo ser considerado para fins de extinção do crédito tributário o pagamento efetuado por parte do sujeito passivo como parte não litigiosa. Este é o resultado de julgamento para o presente processo e assim anuncio o item 2 da pauta, processo 4012-10-161-1442, com recurso voluntário 1954 de 2024, em que é recorrente Fujioka Eletroimagem S.A., relator do processo, o conselheiro Francisco Viana Lopes, em substituição ao conselheiro Henrique, representante da Fazenda Pública, continua conosco o doutor Renato Moraes Lima, e também representante do sujeito passivo, continua o doutor Fabrício Caldeira Landim. Doutor Francisco, quando estiver em condições. Doutor, questão de ordem, até depois que o conselheiro Francisco fizer a sua manifestação, eu gostaria de propor vista nesse processo, eu só queria confirmar com as partes, dentro de 2 semanas, 20 dias no máximo, aí, só para ver essa necessidade. Teria uma data, doutor Valdir, a sugerir? Eu pensei em 20 dias para frente, por isso que eu coloquei assim, para ver com o doutor Renato e o doutor Fabrício qual seria a data que serviria para ele, até o final do mês, né? Doutor Renato, teria uma data a sugerir? O senhor já... Neste Doutor mês Valdir, o senhor ainda? prefere que ainda seja isso, nesse mês? Isso, nesse mês, 20 dias, daria. Pois é. Aí, eu tenho, por enquanto, vagos na última semana, a segunda, a quinta e a sexta. São dias 26, 29 e 30, que é quando encerra o mês. Dia E 30, 31 de agosto é sábado, né? Então poderia ser, veja assim, mais próximo do que o senhor quer, me parece que é 29 e 30. Mas é dia 30, né? Porque quinta é o Consup, né? Quinta é Consup, pois é. O Fabrício, Agora, não se sei eu se achar também, tá? ruim dia 30, 26, eu também posso. 29 que seria com SUP, né? 29 é Consup. 30. O Fabrício, né? Do Conselho da Valéria. Sim. Doutor Fabrício, seria possível? Dia 30? Claro, excelência. Anulo, sim. Concordo com a data. Ok. Então, dia 30. Dia 30 de agosto, ok. Então, senhores, o presente processo sai com pedido de vista para o conselheiro Valdir, com o retorno marcado para o dia 30 de agosto de 2024. Doutor Renato e doutor Fabrício não têm mais processo conosco. Desejo aos senhores um bom dia e um excelente final de semana. Ô, presidente, obrigado. Também desejo a todos os conselheiros um excelente dia e um excelente final de semana para todos. Muito obrigado pela paciência. Eu também desejo a todos um bom resto de sexta-feira, um bom final de semana. Sempre um prazer revê-los a todos, inclusive o doutor Fabrício. A honra é E minha. como de costume, eu faço aquela recomendação. Comportem-se. Pra O senhor ninguém também, chegar doutor aqui de Renato. ressaca. Não, claro. Para ninguém chegar aqui de ressaca na segunda-feira. Um abraço a todos. Foi um prazer revê-los. Abraço. Tchau. Com Deus, todo mundo. Tchau, doutor Renato. Tchau, doutor Fabrício. Senhores, temos ainda expediente. Por isso, transfiro aí, sim, a coordenação ao conselheiro Ricardo, considerando que tem um acórdão na minha relatoria para aprovação. E aí, temos um acordo para aprovação, sujeito passivo MA Alimentos Limitada, processo 40.116.0264.2393, de autoria aí de lavra da doutora Valéria, a qual pergunta se está em condições. Em condições, doutor Ricardo. Aprovado, então, acórdão 790 de 2024. Devolvo, assim, a coordenação. Senhores, não temos mais expediente e também nem um processo mais a ser apreciado na presente sessão. Declaro, portanto, encerrada, já convocando os senhores para a nossa próxima sessão cameral, segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024.
Tenham todos um excelente dia de trabalho e também um excelente final de semana.